No carnaval, escolhemos uma máscara e sabemos que vamos tirá-la depois. Mas e quando essa máscara não foi escolhida, hã? E quando ela virou identidade, papel, função ou personagem? No dia 17 de fevereiro, terça-feira de carnaval, o céu faz algo raro. Ele apaga o sol. Mas certamente o que precisa desaparecer não é quem somos de verdade, mas quem aprendemos a parecer apenas para sobreviver. Um eclipse solar é o apagamento simbólico da identidade visível. O sol, que fala de ego, direção, papel social e reconhecimento, quando ele se apaga, o sistema que nos ensinou quem a gente deveria ser perde a força. E por isso, para nós mulheres, é profundamente desestabilizador. Porque muitas de nós não construímos identidade para ser, mas para caber, agradar, funcionar, enfim, garantir aí a nossa sobrevivência. E o fato desse eclipse acontecer no meio do carnaval, ele não é um problema, ele é um simbolismo muito poderoso, como se um grande espelho fosse erguido diante de nós e da sociedade. Esse tempo em que máscaras são permitidas, celebradas conscientemente, se espelha diante de nós trazendo um conflito, pois quando a festa acaba, muitas dessas máscaras continuam aí coladinhas no nosso rosto. E é aí que entra algo que a gente já reconhece desta última alunação. Vocês assistiram o episódio da Minguante Escorpião? Se não, ele está disponível na playlist do Ser Lunática e é fundamental para compreender todo esse movimento astrológico cíclico aí que a gente está vivendo. Mas você não precisa correr lá agora, não. Fica aqui e vê depois, porque certamente vai ajudar aí a sua cabeça a iluminar, a sua ficha cair. Por hora, é fundamental percebermos que quando olhamos para um espelho como esse trazido pelo eclipse solar, despertamos, perdendo as máscaras que seguimos trocando, uma depois da outra. A máscara da boazinha, você conhece essa? Se não integrada, ela pode se transformar na máscara da nossa, como ela é consciente. A da obediente pode virar a máscara da super espiritualizada. É assim que, ainda que inconscientemente, a gente acaba seguindo, pertencendo ao mesmo sistema cultural, apenas com uma roupagem diferente. Sem a ruptura necessária, sem a integração real, sem a mudança estrutural necessária para integração do que percebemos nesta sombra da minguante em Escorpião. Então, assim como não podemos ceder à magia que é só performática, como vemos tantas vezes nas nossas redes sociais, o que pode acontecer quando fazemos a introspecção proposta pelo ciclo da lua minguante, né? A gente fica ali, perdida dentro da gente mesma, especialmente nessas noites de lua negra, que são as 3 últimas noites do ciclo. A gente não pode ignorar esse espelho que o eclipse vem para nos erguer e nos mostrar, fingindo que a gente não percebe, não enxerga as máscaras que podem até performar socialmente, e o fazem, e nos ter levado longe na vida, mas que não são quem realmente somos. Isso é persona, como diria Jung, não self, que é o nosso núcleo mais autêntico. E para chegar nele, o céu está nos oferecendo esse tempo raro e imperdível que pode e vai ajudar a cada uma e a todas nós. Temos um duplo acontecimento nesse dia 17, eclipse solar e lua nova na 11ª casa astrológica, signo de Aquário. E aí, essa casa, ela não vem falar de individuação romântica, de evolução individual, não. Ela vem falar de desprogramação coletiva, de progresso humano, aspirações sociais. O planeta regente da 11ª casa, Urano, é onde a gente passa a entender inovação e criatividade. Olha um dos nossos valores inegociáveis aparecendo aqui. E sobre como romper pactos silenciosos com sistemas que nos adoecem, mesmo quando eles ainda acabam oferecendo aí algum tipo de pertencimento.
Resumindo, queridas Lupitas, Aquário não vem para perguntar quem a gente é, não. Ele vem para questionar a que sistema seguimos servindo. E se não estamos satisfeitas, ele nos ajuda a compreender onde as mudanças precisam acontecer. Aqui no Transformando Meninas em Lobas, a gente está chamando esse eclipse de o dia em que o Sol deixou de explicar quem somos. E para atravessá-lo com consciência, lobas que somos, nós não vamos improvisar, não, nem romantizar. Nós vamos nos preparar. Nós criamos 3 encontros ao vivo com uma travessia guiada para que o apagamento da nossa identidade solar não vire confusão, muito menos paralisia e nem mais uma troca de personagem. Então, nos 3 últimos dias dessa minguante, nós vamos ter encontros ao vivo às 10 da manhã, tanto no YouTube quanto no TikTok. Só que a diferença é que no YouTube tudo fica gravado. Então, se você estiver aí de ressaca por causa do bloquinho, você vai conseguir ver um pouquinho depois. É muito importante essa preparação. Então, no dia 14 de fevereiro, às 10 da manhã, a gente vai ter a live chamada A Identidade Moldada. E nesse primeiro encontro, a gente vai olhar para o Sol, para essa identidade feminina construída para funcionar, para o princípio masculino em todos nós que está em desequilíbrio. E esse fazer constante que sustenta tudo, esse provar o valor o tempo todo. Vamos refletir sobre viver esses personagens que nunca escolhemos, mas que aprendemos a sustentar para sobreviver. Quem não, né? A primeira live ainda não traz ruptura, mas reconhecimento desse frame, dessa moldura onde a gente foi colocada. No dia 15, também às 10 horas, a segunda live vai trazer o Pacto Silencioso. Aí nós vamos nomear o que é este acordo invisível que todas nós acabamos fazendo. Vamos reconhecê-lo e eu já adianto aí, pode não ser tão gostosinho, Lupitas, mas é necessário. Se quisermos deixar de ser essas menininhas Lupitas do patriarcado, a gente tem que perceber, sim, onde a gente se autocensura, onde a gente aceita menos para não perder amor, vínculo, aceitação. Então, não será sobre culpabilização individual, ok? Fica tranquila. Mas, ainda que possivelmente isso vá causar uma certa dor ou desconforto, isso não deve nos paralisar, não, mas nos impulsionar para o próximo passo. Porque perceber o preço sistêmico do pertencimento, isso sim é que é revolução. Perceber o preço sistêmico do pertencimento é revolução. Saiu agora, sem engasgo. Então, esta travessia de 3 dias chegou no segundo dia, aí causando um pouco, talvez, de desconforto nas não despertas. E é para isso que a gente vai ter a última live, então, no dia 16, sempre às 10 da manhã, que vai se chamar A Travessia Coletiva. Nesse terceiro encontro, nós vamos fechar esse arco, cientes de que o eclipse ele não vai nos entregar como um presente mágico uma identidade nova. Sorry, mas não vai acontecer, né? A gente vai suspender as antigas estruturas de orientação para quê? Para aproveitar essa lacuna que o céu está nos proporcionando e compreender que, ainda que a gente não saiba exatamente quem somos a partir desta ruptura, haja vista o longo tempo usando essas máscaras sociais, certamente sabemos o que não sustentamos mais. A partir desse terceiro encontro, então, da travessia coletiva, a lucidez ela deixa de ser descarga emocional e vira uma decisão que a gente toma todos os dias. E é aí que Aquário age, não criando personagens, mas testando sistemas. Gente, esse eclipse vai tocar todo mundo, estejamos conscientes disso ou não. E se algo em nós já não consegue mais sustentar o personagem, essas 3 lives, elas são um espaço de acolhimento e travessia consciente. Todas acontecendo às 10 da manhã, hein? Porque a loba não precisa abrir mão da diversão para uivar. Não performar espiritualidade, lembram? Dá para a gente dançar, brincar e celebrar e ainda assim atravessar com a big de uma lucidez tudo que os céus nos propõem nesses dias. Então, se inscrevam no nosso canal aqui do Transformando Meninas em Lobas, ativem os sininhos das lives que já estão programadas para não esquecer,
Os roteiros estão sendo feitos assim com todo o amor do meu core e venham atravessar esse eclipse, esse momento super especial com a gente. As 3 lives vão rolar no canal, também no TikTok, mas só no YouTube que vai ficar gravado, tá certo? No Transformando Meninas em Lobas, a gente não usa máscara para pertencer, não. A gente se lembra de quem é e ocupa o nosso lugar. Nos vemos então na primeira live, hein? Até lá.